Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 11º capítulo do nosso videolivro de matemática do 8º ano do ensino fundamental. Senhores, este vídeo foi todo construído dentro dos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Espero que os senhores aprendam muito com este videolivro, que se inscrevam no nosso canal, porque isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Senhores, quando forem fazer a inscrição, não esqueçam de colocar um clique no sininho para os senhores receberem notificações dos futuros vídeos a serem postados. Não esqueça de dar um like legal para a gente aí. Tenham bons estudos. Vamos falar nesse capítulo de paralelogramos. Vamos considerar os quadriláteros representados aqui nessas 4 figuras. Nós temos primeiro um quadrilátero, que é um paralelogramo, onde a B é perpendicular a CD e a D é perpendicular a BC. Por isso que chama paralelogramo. Os lados são paralelos, né? Esse aí tem ângulos menor que 90 graus. Na figura 1. Na figura 2, nós temos também um paralelogramo, onde EF é paralelo a GH e EH é paralelo a FG, por isso que chama paralelogramo, viu, senhores? E esse tem ângulos de 90 graus. Aí também nós temos o paralelogramo na figura 3, né? PQ é perpendicular a MN e ON perpendicular a PN. E na figura 4 nós temos um quadrado que também possui ângulos de 90 graus e eles é um quadrilátero, um paralelogramo que QT é paralelo a RS e QR é paralelo a TS. Todo quadrilátero que tem os lados opostos paralelos é denominado paralelogramo. Até o próprio nome indica, né? O paralelogramo da figura 2 é um retângulo, da figura 3, da figura 4, o da figura 1 também. Então, senhores, da figura 2 tem 4 ângulos retos, nós falamos isso. Da figura 3 também é chamado de rombo, é um losango, né? E também tem o da figura 4, que diz que é um quadrado, o outro é um retângulo, o segundo. O primeiro é um paralelogramo normal, apenas com ângulos menores que 90 graus. Vejamos agora a primeira propriedade do paralelogramo. É um paralelogramo de ângulos opostos, são congruentes. O que ele quer dizer? Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Ou seja, o D não é oposto a B, o ângulozinho lá dentro, interno? Eles são opostos, então são idênticos. O A e o C também têm o mesmo valor, são congruentes, são iguais. O ângulo que nós estamos falando, viu, senhores? Como a D são medidas de ângulos colaterais internos, temos que A mais D é 180. A é igual a 180 menos D. É porque a soma deles ali, ó, A mais D, é 180 graus. E B mais C mais D também são medidas de ângulos internos, também são 180. Comparando 1 e 2, temos que A igual a C, ou seja, A congruente a C. Usando o mesmo raciocínio, podemos falar que B é congruente a D. A soma dos ângulos internos de um quadrado é 360, de qualquer paralelogramo, tá? Então, os dois lados ali dá 180, dá sempre 180. Eles são complementares. O verdinho com o rosa sempre vão ser suplementares, tá bom? Vejamos agora, quando é com 90 graus, aí já sabe que tudo ali vale 90, que os quatro são iguais. Então não tem que discutir no quadrado, né? Em qualquer paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Traçando a diagonal AC, obtemos o triângulo ABC e CDA, em que A é igual a C, ângulos alteros internos, né? Um está alteros internos. O que ele falou? A é igual a C e B é igual a D. Um está de um lado, o outro está do lado, das retas paralelas cortadas por uma reta qualquer, né? Duas retas paralelas cortadas por um transversal. A transversal ali seria a diagonal AC. Né? AC é congruente, lado comum. B igual a D, ângulos internos. Então, pelo ALA, né? Ângulo lado e ângulo, de congruência dos triângulos. Tem um lado, ângulo igual, outro ângulo igual,
né? E um lado são semelhantes, porque tem o mesmo lado. Então, temos que o triângulo ABC é congruente com CDA, como consequência, AB é congruente com CD, né? AB é congruente com CD. E também nós podemos dizer que DA é congruente com CB. Certo, senhores? Ou CB congruente com CA, a ordem aí não altera. A terceira propriedade, em qualquer paralelogramo, as diagonais interceptam em um ponto médio de cada um deles. Como os lados são paralelos, isso é o óbvio, né? Traçando as diagonais AC e BD, temos A igual a C, ângulos alternos internos. AB congruente com CD, lados opostos. B igual a D, ângulos internos, alternos internos, então são congruentes. Então, pelo caso ALA, ângulo lado e ângulo de congruência de triângulo, temos que o triângulo AMB é congruente com o triângulo CMB. Como consequência, AM é congruente com o CM, BM é congruente com o DM. Portanto, o ponto M é o ponto médio, tanto da diagonal AC como da diagonal BD. É uma propriedade que vai nos ajudar a resolver alguns exercícios, ok, senhores? Particularmente agora a gente vai falar do retângulo, ok? Qual é a característica principal de um retângulo? Além das propriedades de paralelogramos que nós já falamos, o retângulo apresenta uma propriedade característica, suas diagonais são congruentes. Porque os ângulos deles são 90 graus e eles ali dividem tudo no meio certinho. Então elas são iguais, tudo ali é muito paralelo e os ângulos são de 90 graus. Vamos perceber isso agora. Quer ver? Decompondo o retângulo dos triângulos, dividindo dois triângulos, né? ABC e ADB, temos que AB é congruente a BA. Então, não faz nem se. A gente sabe disso, né? É normal. A B é congruente a BA. Ângulo A é congruente a B. Ângulos retos. Todos são retos, todos são congruentes, né? BC também e AD são lados opostos do retângulo. Pelo caso lado, ângulo e lado de congruência de triângulos, temos que ABC, que é o triângulo, é congruente com um ABD, né? Então, ABC é congruente com ABD. Todos eles têm um ângulo 90 graus, têm um lado comum. Então, lado, ângulo e lado. Dois lados em comum, né? Em consequência, AC é congruente com BD. Então, as diagonais são iguais, são congruentes. Com o caso do losango, além das propriedades gerais de paralelogramo, o losango apresenta uma propriedade característica, suas diagonais são perpendiculares entre si. Ou seja, faz um ângulo de 90 graus, né? E estão contidas na bissetriz dos ângulos internos do losango. Além de ela fazer um ângulo de 90 graus, ela divide todos os ângulos, a sua diagonal, em dois ângulos congruentes. Considerando isso, a bissetriz é isso, é uma reta que divide o ângulo ao meio. Considerando a diagonal BD do losango, a seguir, pelo caso lado, 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 de congruência de triângulos, temos que a BD é congruente com o CBD. Ou BCD, o que vocês acharem melhor. E ali também é o ponto médio do losango, tá, senhores? Ali, por isso está ali o ponto M. Vejamos agora, podemos concluir também, continuando a discutir sobre o losango, que esses triângulos são isósceles, portanto, os ângulos ABD e ABD são ângulos congruentes, né? Inclusive o chapeuzinho está ali, CBD e CBD também são congruentes. Como os triângulos são congruentes, concluímos que ABD, AB, os ângulos, estou falando ADB, ABD, ACB e CBD são congruentes. Assim, DB é a bissetriz de D e B. Analogamente, podemos concluir a C é bissetriz do ângulo A e do ângulo C. Agora vamos demonstrar que as diagonais do losango são perpendiculares, considerando que os triângulos AMB e AMD temos que AB é congruente a AD, lados do losango. O ângulo BAM é congruente com o ângulo DAM, né? Eles têm um lado igual. AC é bissetriz. A reta AC é bissetriz, está dividindo os ângulos ao meio.
Isso é a regra de bissetriz. A M é comum aos dois triângulos ABM e ADM. Então, pelo caso lado, ângulo e lado de congruência de triângulos, temos que ABM é congruente a ADM. Logo, os ângulos AMB e AMD também são congruentes. Como são suplementares, temos que a medida de ABM é igual à medida de ADM, que é igual a 90 graus. Portanto, AC e BD são perpendiculares a C perpendicular a DB. Foi só uma demonstração matemática de que são perpendiculares, né? Então, veja, isso é uma consequência lógica. Se eles são paralelos, é um paralelogramo, as bissetrizes têm que ser perpendicular, não tem jeito. Vejamos agora o quadrado, né? O quadrado, ele reúne as propriedades dos paralelos, dos retângulos e dos logangos, como as demonstrações dessas propriedades são análogas às anteriores. Elas não serão demonstradas porque não faz necessidade, é muito óbvio. E já tá, é a mesma logística do losango e dos outros que nós discutimos anteriormente. A C é exatamente congruente com BD. A C é perpendicular a BD. A C é bissetriz de A. CA é bissetriz de C. BD é bissetriz do ângulo B e DB é bissetriz do ângulo D. Então, senhores, olha, sem questionamento, tem 90 graus, está dividindo ali tudo um ângulo de 45 graus, e ali são exatamente 4 triângulos, e os senhores podem ver que eles são iguais os lados, né? Ok? Do quadrado. Então, vejamos aqui alguns exercícios que vai aplicar todas essas teorias que nós discutimos, né? Vocês vão descobrir para mim quanto que vale o X aqui. Né? Qual é a propriedade que me permite resolver este exercício? Vou dar uma dicasinha para os senhores, tá? Uma dica bem legal. Nós sabemos que os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Até o desenho, a cor ali, está nos mostrando isso, né? Determine a medida do paralelogramo da figura de X. Quer saber quanto que vale X ali, ó? Né, senhores? Então, os senhores vão ver quanto que vale X. Vê aqui a propriedade de ângulo, sabe? Aquele ângulo do lado 35, quanto que vale o outro. Aí, se você souber quanto vale o outro, ou ângulos opostos pelo vértice, né? Quanto que vale. E aí, vocês vão descobrir o X ali com uma propriedade. Eu estou só dando a dica falando, mas vocês vão ver lá e vão voltar o vídeo atrás e vão tentar descobrir para vocês resolverem. Se os senhores não derem conta, quiser deixar no comentário, eu dou uma dica para depois. Ou então peço o seu professor para ajudá-los. A figura seguinte é um retângulo, né? De acordo com as indicações, escreve no polinômio que indica o perímetro e a área. Isso aí é assunto que nós já discutimos aí em capítulos anteriores, né? Perímetro é o quê? Soma dos lados. Área é lado vezes a altura, largura vezes comprimento. Essa figura também é interessante, aqui tem vários exercícios legais para os senhores desenvolverem, né? Todos os conhecimentos que a gente fez aqui, ó. Olha aí que legal esse aqui, né? Agora nós vamos falar dos trapézios, viu, senhores? Trapézios são quadriláteros das figuras seguintes apresentam dois lados paralelos. Só dois lados paralelos. Por isso chama trapézio, tá? Não são só tem dois lados paralelos. No paralelograma a gente tinha todos os dois paralelos e dois paralelos também. Esse aqui são trapézios, só tem dois paralelos. Quadriláteros com características são chamados trapézio, tá? Os lados paralelos são as bases do trapézio. Base maior e base menor. A distância entre as bases e a medida é a altura. Certo? Então, poderemos traçar a altura externamente ou internamente, né? MN é paralelo ao P. MN é base maior, OP base menor. Então, aí está muito tranquilo, né? Trapézio retângulo. Trapézio retângulo é aquele que tem ângulo de 90 graus. É o trapézio, um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. Quer dizer, faz um ângulo de 90 graus, né? Um dos lados não paralelos, que é o lado AD nesse exemplo,
é perpendicular à base, às bases, as duas, né? Tanto perpendicular a CD como a AB. Trapézio isósceles. Trapézio isósceles é no qual os lados não paralelos são congruentes, né? Os lados não, e também não fazem 90 graus, né? Ele não é retângulo, é isósceles, porque os lados não paralelos são congruentes. É como um triângulo isósceles, tem dois lados congruentes, né? Vamos apresentar as propriedades do trapézio isósceles para os senhores abrir, que é um trapézio que aparece muito aí. A B é congruente, o ângulo A é congruente com o ângulo B. Certo? Lá no ponto B. No ponto A é congruente com o ponto B. E o ângulo no ponto C é congruente com o ângulo no ponto D. Ok, senhores? Que é o ângulo interno ali. O trapézio isósceles, os ângulos da mesma base são congruentes. Essa é a nossa propriedade. A segunda propriedade dele é que as diagonais são congruentes. Trapézio isósceles, onde AB e AD e CB são congruentes, então as suas diagonais também são congruentes, ok? E a base média de um trapézio, o segmento de reta, cujas extremidades são pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio. A base média do trapézio seria ali. No meio certinho entre C e B tem um ponto. No meio certinho entre A e D tem um ponto. Traçou-se uma reta, aquele é ponto médio de AD, que é o ponto M, e CD, que é o ponto M. Aí nós podemos dizer que a base média do trapézio MN, né, se MN é perpendicular a B e é também perpendicular a CD. Então, a base média é a medida de AB, certo? Mais a medida de CD dividido por 2. Tem muito exercício que exige esse raciocínio, tá? É uma média dos lados. Tem exercício agora para os senhores tentarem fazer. Determine a medida indicada por X. Vê que eu falei dos ângulos ali, né? Correto? Quanto que vale aí os ângulos e tal? Veja isso, vocês vão ver, tá? Qual é a propriedade que fala que possa ajudar a resolver esse exercício. Determina a medida de X na figura, né? Quanto que vale os ângulos internos de um losango? Aí vai, de um paralelogramo. O trapézio isósceles, a medida 5/4, aí tem muito exercício legal. Essa aula de trapézio é muito importante, é uma aula de exercício que cai muito em concurso, então espero que os senhores resolvam esse exercício, aprendam a resolver todos os exercícios. Se tiver dúvida, deixe nos comentários, porque aí eu vou tirar a dúvida dos senhores. Tenham bons estudos e até o próximo vídeo.